bom assistir filme, né? Eu adoro. E imagina com os nossos filhos, melhor ainda. E muitos filmes e muitas obras influenciam no processo de educação dos pequenos. Vocês querem saber mais? Então, os nossos especialistas aqui vão explicar para a gente a importância da sétima arte na influência na educação dos pequenos. Eu tenho a Ana Cristia Urix, que é psicopedagoga, e o Murilo Silva, que é psicólogo e especialista em educação. Sejam bem-vindos aqui ao SBT. Obrigada. Bom, vou começar perguntando para o Murilo o quanto esse universo das artes, dos desenhos, dos games, dos filmes, tem influência na formação. Então, vivemos uma era tecnológica muito avançada, né? Então, a criança já nasce com o tablet, com o celular ali na mão, né? Então, hoje está muito mais fácil a gente se comunicar com a criança. E os filmes que hoje estão sendo, né, que passam, hoje tem vários filmes que nós vamos abordar depois, influenciam muito na educação da criança, né? E até dentro de sala de aula isso é importante. Eu acho que toda pessoa que trabalha com a educação, toda a instituição que trabalha com a educação tem que utilizar isso realmente dentro de sala para poder não só ensinar, né, uma língua ou então um determinado conteúdo, né, mas sim formar cidadãos realmente melhores, né? Antes de perguntar das dicas dos filmes que é interessante estar assistindo com os nossos filhos, Ana, é uma tendência das crianças imitarem o comportamento do que elas estão assistindo, seja num desenho, seja um game, seja um filme, né? Sim, porque que a gente está conversando da sétima arte e da influência do cinema ou da televisão, dos vídeos, a nossa sociedade é audiovisual, né? E o audiovisual chama muito a atenção das nossas crianças e desperta o imaginário, né? E aí todo o significado que se tem vai ligando o contexto que ela vive. Então, realmente influencia, há uma troca ali. Ela vai em busca das questões de compreender esse mundo que ela vive e vai trazendo imaginário para ela. Então, ela vai incorporando, querendo vestir, usar a mesma roupa do super-herói ou o mesmo penteado da heroína que aparece por essa identificação. Murilo, você usa os filmes em sala de aula, né? Sim, utilizamos. Como é que você utiliza esses filmes? Tem que estar atento às temáticas, aos temas, enfim, o que está abordando para passar para a criançada? Em cima até do que a Ana falou, realmente isso é fato, né? Porque a criança, quando ela começa a ver esses filmes, ela toma isso como um exemplo, né? Então, antigamente a criança tinha como um referencial o pai, a mãe dentro de casa, né? Então, com esses filmes, né, com os desenhos, elas vão acabando tomando isso como referência também, né? Então, eu tenho um filho de 11 anos, eu vi ele falando palavras que eu não ensinei para ele, mas é que ele viu, perguntando: onde que você viu isso? Ah, eu vi no desenho tal. Então, isso é extremamente importante. Então, hoje não é só mais a função do pai e da mãe ensinar, e sim, realmente, dentro de sala de aula, a gente tem que utilizar isso como um instrumento, né, para educar melhor as crianças, principalmente, né? Vamos, então, falar desses filmes que trazem a questão da representatividade, né? Que é tão importante hoje em dia, e educar os filhos, né? E passar que existem pessoas diferentes e que cada um tem sua importância e tudo mais. Vamos começar essa listinha, essas dicas, então, pro pessoal de casa? Mulher Maravilha, filme número 1. Vamos falar da Mulher Maravilha, Murilo? Então, a Mulher Maravilha, ela veio para mostrar que a mulher, né, porque os desenhos em si, né, a própria Cinderela... Ele traz um novo papel da feminilidade, isso, né? Porque realmente a mulher ela tem aquela imagem de ser sempre submissa ao homem, né? E a Mulher Maravilha não, ela veio com esse... né, não, a mulher é independente, ela tem o poder de poder resolver, né, os problemas sem precisar de ter um... É por isso que a gente diz que os filmes trazem esse contexto. E o adulto é importante estar intervindo nessa questão, né, da mulher protagonista. Né? Então, a criança vai se identificando, a sociedade vai trazendo. É um vai e volta muito grande, assim, dessa representatividade. E aí outros filmes como tem A Bela e a Fera, né, que também Vamos falar da Bela e a Fera, então? A Bela, já que ela já emendou na Bela e a Fera. A Bela e a Fera, que mostra as diferenças também, né? Então, o que chamou a atenção nesse filme foi ter realmente um personagem, né, homossexual, né? Que pelo menos ao meu ver foi isso aí. Não só da diferença de ter
uma pessoa com uma aparência diferente, mas pra gente foi até um impacto, né? Porque é difícil a gente ver hoje no filme se abordando esse tema, que é um tema polêmico, né? Então hoje a gente vê muitos movimentos LGBT, movimento de mulheres, de negros, né? Que esses movimentos eles vieram para mostrar mais a cara, né? Para usar realmente a representatividade hoje, né? Como um instrumento para mostrar que a minoria, né? Tá ali. Né? Então, até nesse próprio filme, quando eu vi a primeira vez, eu não tinha tentado tudo, mas essa nova versão eu vi que enfatizou bastante esse assunto, né? É o que traz, existe a diversidade, é o que mostra, né? E que isso, então, eu conhecendo, eu posso respeitar, eu posso, quanto formação, né, de um cidadão crítico, dessa questão do respeito e de conhecer as várias nuances que tem na nossa sociedade, nesse mundo. Por isso que o cinema vem e se reinventa, os filmes se reinventam, né? Vamos falar de outro filme que também é bem interessante, é bem bonito, Extraordinário. Então, o Extraordinário, ele vem da literatura, isso é importante, né? Então, a gente faz, tanto quanto o educador também traz essa questão do que se lê e do que se vê no cinema, e aí ele desenvolve toda a questão da empatia, do combate do trabalho ao bullying, né, que está tão presente hoje nas discussões da escola. Então, como é que eu respeito o estranho, como é que eu incluo essa pessoa diferente de mim, e o Extraordinário traz isso com uma sensibilidade muito grande, porque é uma história que mostra as várias versões, né, do protagonista, que é o menino, que tem a síndrome, mas da visão da irmã, da visão da mãe. Então, é uma história contada por vários olhares. E é uma história real, né? Sim. É uma história real. Isso, Uma história real. Isso que é interessante, que é uma história real. Então, não é aquilo só uma ficção, né? Não criaram um personagem em si. E foi uma linguagem mágica, né? Porque a gente que trabalha perto das crianças, dos jovens, quando eles saem das salas de cinema, eles saem mobilizados, saem tocados e dispostos a discutir isso na vida, que é esse elo que se faz, né? Que eu digo do imaginário com a minha vida real. Outro filme, aliás, esse filme tem legiões de fãs e seguidores na saga toda, todos os filmes. Star Wars Episódio 7, Murilo. Então, esse é um filme, né, que ele trouxe já como protagonista 3, né, personagens da minoria, né? Um negro, um latino e uma mulher, né? E confesso que para mim foi até um impacto, porque eu não esperava que fosse me impactar tanto, porque a gente dificilmente vê como protagonista um personagem negro, né? Então, isso causou até um impacto pra gente que não estamos acostumados realmente a ver sempre atores, né, negros como protagonista. Então, foi interessante porque o filme inteiro, né, as 3 pessoas estavam sempre atuando ali, sempre aparecendo, e também trouxe isso para a sociedade, que a mulher também ela não é dependente, que a mulher também ela tem o seu espaço ali, o negro, o latino, né? Então, foi bem interessante, que impactou também para mim, imagina para uma criança, porque, como você falou, já tem uma saga, então, se vinha assim com já uma teoria para esse filme, né? Então, quando veio dessa vez, para aquelas pessoas que já tinham visto antes, né? Eu acho que causou um certo impacto, né? Eu acho que o cinema acordou. Sim. Para tantas questões. O cinema acordou, eu acho que esses filmes, mas a gente vai falar agora do último filme, que é um marco. Na questão de bilheteria, tá batendo recordes e mais recordes, e realmente é o mais comentado do momento quando a gente fala da questão de representatividade e tudo mais. Pantera Negra. Então. Ele traz, é justo com tudo que a gente está falando, ele finaliza com tudo que nós estávamos conversando, né? Dessa importância dessa criança vivenciar e ver os heróis de outro ponto de vista, né? Vem questão de cultura, da questão da raça, então eles vão identificando e vão vendo que existem outros heróis, né? Quando comentou do cinema acordou, a direção, quando começam diretores e atores e filmes a ponto a protagonizar outras culturas e valorizar, toda a sociedade ganha, né? E os nossos alunos e nossos filhos também. É porque nós já temos um padrão, né? A própria mídia criou esse padrão.
de beleza, de cultura. Que o herói tem que ser assim, assado, que a heroína tem que se Exatamente. comportar de tal forma e... Então, como ter um negro, né, como protagonista o elenco inteiro praticamente, né, negro. Então, ali acho que 99%. A né? cultura é muito valorizada, né? Exatamente. Isso que é importante, não é só a pessoa, toda a cultura, que a gente fala, sai daquele papel que a gente conversa tanto na escola da África pobre, de uma África rica de cultura bonita, colorida. E aí vem toda a curiosidade e a valorização. Porque o né? negro é marginalizado hoje, né? A figura do negro ainda é, né? Então, até eu mesmo na empresa, quando eu comecei, como eu não tinha visto ninguém né, um pouco mais, né, de cor ali, como gerente da empresa, ou como subdiretor, enfim, eu me sentia assim, pô, será que realmente eu posso? Isso há muitos anos atrás, né? Mas eu falei assim, não, eu acho que eu tenho que ser uma referência para as pessoas também. Né? Então, isso que a gente coloca dentro de sala de aula, então lá na Maris a gente coloca isso, de que as pessoas também são capazes. Até vi uma história de uma criança que ela foi comprar um bonequinho, né? E ela viu do Star Wars, no caso, voltando aqui, que ele não conhecia, nem sabia do filme em si. É quando ele viu que parecia com ele, o primeiro bonequinho que ele quis foi aquele ali, né? Pelo fato de ser negro, que parecia com ele. Então, isso traz para a sociedade uma outra imagem, né? Para as crianças principalmente, né? Isso mostra o peso dos estúdios, dos diretores, enfim, de quem bate o martelo, das megas produções de Hollywood, inclusive porque eles que fazem esses filmes super cheios de efeitos, e o Pantera Negra está vindo aí para mudar um pouco a página do que estava acontecendo. Gente, dá pra ficar a tarde toda falando de filme. E filmes que trazem, porque tem outros, né? Mas a gente citou aqui 5 que estão super em alta. Quero agradecer a presença da Ana, do Murilo, por essas dicas valiosas. Agora, pais e mães aí, ó, tem já 5 filmes aí na fila para vocês assistirem com a criançada. Sim, com certeza. Obrigada, gente. Obrigada, Eu que agradeço, obrigada. obrigado.